Domingo é dia de decisão pela fase de semifinais da Taça TV Itararé de futebol de pelada. Logo de cara, um confronto entre o atual campeão da competição e um novato da Copa. Vamos conferir, então, os jogos aí das semifinais para você ficar ligado, já antenado, porque é reta final de competição. O Atlético do Tambor e o Santa Cruz de Severino Cabral, o jogo às 9h30, começa a transmissão, 9h45 iniciando o jogo, toda aquela resenha, como a gente diz ali no início da transmissão. E o Leão do Monte Santo vai enfrentar no outro domingo o Barca do José Pinheiro. O Leão do Monte Santo, que já é uma equipe também relativamente tradicional da competição, como o Atlético do Tambor, e o Barca e o Santa Cruz são novidades. E aí eu já vou começar dando boa noite aqui ao Zimar, né, que é dirigente da equipe do Atlético do Tambor, também o Policarpo Silva, que é atleta da equipe do Santa Cruz, de Severino Cabral. Não vou colocar como zebra, porque alguém que chega a uma semifinal para se tratar como zebra é até desprezar o trabalho que tanto o Santa Cruz quanto o Barca fizeram para chegarem até aí. Mas uma novidade, né, chegando até as semifinais. De certa forma, preocupa, Zimar? Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite a todos. Preocupa porque a gente conhece a equipe do Santa Cruz lá do Severino Cabral, apesar de ser nosso primeiro confronto, mas a gente já viu a equipe dele jogar pela Copa da Malvina lá, que o Valquer se organiza. E a gente sabe que é uma equipe boa, equipe entrosada, uma molecada que joga junto há muito tempo já. Então a gente tem que ir atento também. Para o telespectador da TV Itararé pode ser uma surpresa, porque é o primeiro ano dele na competição, mas para a gente que já é do meio da pelada, sabe a qualidade da equipe deles e tem que ir atento do primeiro ao último minuto para não ser surpreendido. Por outro lado, Policarpo, boa noite a você também. O Atlético já é a segunda transmissão, né? A estreia sempre é com o campeão do ano anterior e o Atlético aí, quando vai se afunilando, acabam algumas transmissões, lógico, repetindo, né, a participação desse ou daquele clube. O Atlético jogou no domingo, mas vocês estavam em campo logo após, deu para dar uma olhada ali na qualidade da equipe, já, digamos, se antecipar a esse confronto. Boa noite. Boa noite, Novaes, boa noite a todos os espectadores de Itararé. Dá para observar, né? Os jogadores são todos conhecidos, eu também já joguei com muitos dos jogadores que estão atualmente no Atlético do Tambor, mas é aquela coisa, eles já são campeões, a gente já tem um consentimento que é um time entrosado, um time que joga junto há muito tempo, já tem uma história na Copa Itararé, né? Nós somos o primeiro ano, o dirigente Dida, que é o presidente do time, o treinador Wellen, formou uma equipe básica, de garotada, mesclando com alguns jogadores de experiência, e deu certo. A gente vê alguns jogos que foram bem duros, principalmente esse último agora contra o Ouro Preto, e domingo passado a gente perdeu nos pênaltis para o Barca. Foi um jogo 2-2, bem parelho. Agora, contra o Atlético do Tambor, a gente tem que ter a máxima de atenção, né? Porque é um time perigoso, um time já experiente. São vários jogadores que, se você der brecha, eles decidem o jogo e não tem como mais atrás do resultado. Pois é, o Santa Cruz se classificou aí no índice técnico, né? 3 equipes avançaram direto e depois o Santa Cruz, através do empate, conseguiu também essa classificação. Policarpo tocou no assunto que é a juventude da equipe do Santa Cruz. E a gente sabe que o calor tá grande aí nos domingos pela manhã, a gente tem sentido ali, não só quem está no campo, mas a gente também, durante a transmissão, na hora de escalar o time, se preocupa também com essa questão do preparo, de quem está melhor para lidar com isso, dá para mesclar. A gente fica o Atlético, tem um banco também recheado de jogadores experientes, o Eduardo, né, também entre outros. Se trabalha isso também antes da partida, como é que o jogador chega para esse jogo? A gente procura conversar com o menino durante a semana, né? Apesar de ser um time pelado, mas a gente se encontra quase todos os dias, porque trabalhamos junto. E a gente procura ver quem realmente está melhor para aquela partida ali, né? A semana passada, como foi frisado, a gente ficou com um banco que até os torcedores lá perguntando se o treinador da gente era doido por ter deixado Neno de fora, Chico Paraíba de fora, Felipe de fora. Só que foi uma estratégia de jogo que a gente tentou montar, né? Graças a Deus deu certo, que era com o João Luiz mais no meio, chegando no ataque junto com o Dinho, que foi artilheiro ano passado. E deu certo. No segundo tempo a gente fez uma modificação ali para justamente esse desgaste do sol, da temperatura. E graças a Deus a gente teve êxito, passou durante o jogo, né? Nesse próximo domingo agora, vamos tentar novamente, ver quem está melhor, ver quem está mais inteiro para a partida, né? Para tentar chegar mais uma final. Tá certo. A gente dá uma pausa aqui na entrevista para trazer, né, mais um importante episódio diante dessa competição. É um parceiro nosso também, um quadro criado que anda em paralelo às disputas dentro de campo. No último domingo,
você conhecer um dos próximos homenageados da Copa de Futebol de Pelada, Taça TV Itararé, o ex-jogador do Campinense, o Tonho Zeca. E hoje você vai conhecer mais um. Só que esse, assim como os outros, claro, não será um homenageado qualquer. Estamos falando simplesmente do primeiro árbitro a pisar oficialmente no gramado do Estádio Amigão. E essa história você confere agora no quadro Viva Meu Bairro. Foi no dia 4 de novembro de 1938 que nascia na rua João Tavares, número 514, centro de Campina Grande, Jarbas Ferreira Gomes. Durante quase toda a vida, este foi o endereço do seu Jarbas, que ao passar dos anos, acompanhou de perto o desenvolvimento do local. Quando eu nasci aqui, esses prédios, essas coisas, não tinha aquela faculdade de Direito, né? Era o campo que a gente jogava, batia a peladazinha da gente. Tudo acabou-se hoje, tudo é prédio, evoluiu muito. Agora essa rua aqui, João Tavares, foi a primeira rua asfaltada. E foi nas proximidades de casa que surgiu o interesse pelo mundo do futebol. Ainda criança, Jarbas gostava de bater aquela bolinha com os amigos do bairro. Aos 14 anos, participou das categorias de base do Campinense como goleiro. Jogou também no Bangu do centro da cidade por cerca de 3 anos. E nos anos 60, foi assessor direto do então presidente do 13, Edivaldo Duó. Ele não era muito tranquilo não, sabe? Agora era uma pessoa que a gente tinha que estar junto dele, sabe? Dizer para ele. Pois é, e uma das grandes paixões do seu Jarbas foi a arbitragem. Só que essa profissão entrou meio que por acaso, né, seu Jarbas, na sua vida? Conta aí como é que foi isso. Realmente entrou por acaso. Eu estava assistindo Santa Cruz do Tambor e outro time da estação, era o Santos da estação. E o pau comia, porque o time de Tambor era Chico, que mata bode, era Doca, irmão dele, tudo ficava bravo. Só tinha um outro irmão que era Nanão, que jogava um bolão só não foi profissional porque não quis. Esse era mais calmo, mas o resto tudo. Aí no jogo lá eu assistindo, e jogo duro, aí daqui a pouco o pau comeu no centro, a poeira cobriu. Tinha polícia, tinha nada, aí apataram. Aí o cara que apitou não quis apitar mais, eu não apito mais essa porcaria. Jogou o apito lá no chão, e aí eles vieram a mim. Chico, que me conhecia já, e o outro do outro time. Já, tá vindo aqui. Ele disse, quem disse que eu sou juiz de futebol? O cara disse. Aí o cara disse, mas você sabe, você já foi supervisor de 13, apitou treino, porque eu apitava no 13, eu sempre apitava treino, sabe? Para ajudar, porque o treinador fica mais livre. Aí eu pensei, eu digo, mas rapaz, sem nenhuma segurança. Eu disse, não, eu digo, me dê. Aí fui e apitei. E quem o viu apitar, garante que Jarbas era dos bons. O Jarbas era um árbitro rigoroso, observador das regras, mas um árbitro elegante, que se vestia bem, nos tempos em que praticamente não tinha essas cores berrantes de uniformes de árbitro. Mas ele era um profissional que impunha respeito. E lembro muito de Jarbas também atuando como auxiliar de arbitragem, como bandeirinha. E às vezes a torcida xinga no impedimento, e ele sempre manteve a linha. Era um árbitro impassível, elegante, trabalhava porque gostava mesmo do futebol. Seu Jarbas teve o privilégio de apitar Campinense e Botafogo do Rio na inauguração do Estádio Amigão, em 1975. Mas por pouco ele não ficava de fora deste jogo. Menina de Campina que apitar ele. Mas eu já contratei Armando Marco. Paga ele, você contratou, paga. Mas o menino é de Campina. E ele ficou nisso. Aí sonou, se lembrou-se, que minha irmã, que morava em Pato, era vizinha da mãe dele. Do governador Hernani. E sempre a mãe dele, já estava bem velhinha, gritava pelo nome da minha irmã de madrugada. E minha irmã saía de casa e ia atender ela, acalmar ela, esse negócio. Aí ele disse, você sabe de que ela é irmã? Hernani. Aí ele disse, não. Disse, ele é irmão de Miriam. Você vai fazer isso com Miriam. Aí pronto, o juiz é ele mesmo. Foram mais de 20 anos de carreira. Só de clássico dos maiorais são 11 no currículo. E com tamanha importância não só para a arbitragem paraibana, como também para o futebol amador e profissional da região, seu Jarbas Ferreira está na lista dos homenageados da Taça TV Itararé de futebol de pelada.
Não, significa muita coisa para mim. Primeiramente, para ser lembrado, né? Tem essa. E outra coisa, de onde eu comecei, foi habitando Pelada. Quer dizer, significa muito, muito, muito mesmo para mim. As histórias ao longo dos anos foram escritas e vividas por seu Jarbas. Espera que o final delas seja onde tudo começou, na rua João Tavares, agora número 300. Essa rua aqui foi toda a minha vida. De criança, de jovem, tudo. Aqui eu digo que realmente foi o ponto bom mesmo para eu morrer, foi aqui mesmo. Tá aí, mais um homenageado que vai ser, né, nesse ano de 2015, a gente falou de 2014, desculpa, a gente falou do Tom Zeca, né, hoje o Jarbas, mais um homenageado, e a gente sabe que a gente não tem como, né, homenagear todos aqueles que contribuíram, ainda contribuem com o nosso futebol, o nosso esporte, ainda em vida, mas a gente tenta, né, chegar perto disso, né, e trazendo histórias interessantíssimas do nosso futebol, que eu acho que ajudam em muito, não sei se vocês concordam, aos nossos desportistas, né, os torcedores de 13, de Campinense, se orgulharem mais desses clubes, Policarpo, e esquecerem um pouco o eixo sul, sudeste. Hoje se fala muito sobre Barcelona, Real Madrid, temos histórias belas, né, a serem admiradas aqui no nosso futebol. Tem que prezar a história da nossa cidade, né? Aqueles que fizeram o nosso esporte, desde lá atrás até os dias de hoje. Realmente tirar essa modinha que é futebol sulista, só Palmeiras, Flamengo, Vasco, e europeu também, e também se dedicar mais ao nosso futebol. 13, Campinense, alguns times que estão aparecendo, como agora o Lucena, que foi campeão da 2ª divisão. Priorizar mais também esses times que estão aparecendo e o nosso futebol paraibano. Pois é, então domingo esse convite a gente trazendo para você que está em casa, Atlético do Tambor e o Santa Cruz, lá de Severino Cabral. Agradecer a vocês, Imar, boa sorte, convite aí à torcida. Primeiro quero agradecer ao pessoal lá do bairro lá que nos ajuda, né? Lojinha do Maja, EB Estofados, Ariartes, a J Silva, JR Contabilidade também. E convocar a todos lá do bairro para ir dar mais essa força a gente lá, já que chega mais uma final, nossa 3ª final, graças a Deus, tentando buscar a 2ª final para conseguir o bi tão desejado de nossa torcida. Feito o convite aí, esperamos lotar lá a Vila Olímpica. Tá certo, então, Policarpo, também o seu convite aí à turma do Severino Cabral. A gente convoca, né, toda a galera da Cobra Coral, que domingo esteja lá presente em massa, para nos apoiar e nos dar aquela força. E, consequentemente, se Deus nos abençoar, passar de surpresa a uma certeza, né? Se acontecer da gente ganhar do Atlético, que é uma equipe era favorita, campeão em busca do bi, mas a gente vai dar o nosso melhor, com a garotada lá, força, e vamos em busca da vitória. Então tá certo, então a garotada do Santa Cruz contra a experiência e os investimentos também da equipe do Atlético. Fazendo o intervalo agora, já vamos falar justamente sobre mercado da bola, Botafogo, falar também sobre o seminário Pensando no Futebol da Paraíba que acontece na semana que vem. A gente já volta.